Olá, eu sou a Patrícia Santos de Oliveira, sou bolsista da Fundação Araucária, no Oeste, né? Faço parte do PIBIC. Eu sou do curso de Filosofia, que faz parte do Centro de Ciências Humanas e Sociais da UniOeste Campus Toledo. A minha orientadora é a Vanessa Furtado Fontana, e a nossa pesquisa é Filosofia, Feminismo e Literatura, Simone de Beauvoir e Virginia Woolf. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa pesquisa, que aborda o feminismo a partir de uma leitura filosófica de Simone de Beauvoir e Virginia Woolf. O meu objetivo é analisar como essas duas pensadoras, escritoras, tratam a identidade feminina e criticam as estruturas patriarcais que oprimem as mulheres. Então, as obras escolhidas foram Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, e O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Uma de 1929 e a outra de 1949, respectivamente. Bom, a escolha de Beauvoir e de Woolf se deve à relevância dessas obras para a história do feminismo. Ambas são pensadoras fundamentais, cada uma no seu campo, apesar de que a Simone de Beauvoir ela também escrevia literatura, mas nesse caso essa não é uma obra de literatura, né? E ambas oferecem contribuições muito ricas para o entendimento da opressão das mulheres, né? Enquanto a Beauvoir investiga a condição feminina a partir de uma perspectiva ontológica e existencial, né? Ela era uma filósofa existencialista. Woolf explora o impacto das restrições sociais e culturais na vida das mulheres. A nossa pesquisa busca justamente aproximar essas duas visões e refletir sobre o que a gente poderia aprender com elas hoje, né? Então, a Virginia Woolf, na sua obra Um Teto Todo Seu, destaca o machismo intelectual, que historicamente limitou o acesso das mulheres à educação e à produção literária. Woolf expõe as restrições impostas às mulheres, como a falta de independência financeira e a ausência de espaços próprios para criar e para pensar. Simone de Beauvoir oferece uma análise filosófica profunda da história da mulher na sua obra, O Segundo Sexo, e ela desafia as noções tradicionais de feminilidade que relegaram as mulheres a uma posição de outro na sociedade e na filosofia. Não só na filosofia, ela também, essa obra é uma obra bem extensa, uma obra de 900 páginas, ela também vai falar sobre as mulheres em outras áreas, vai falar da mulher na literatura também. Bom, sobre os objetivos da nossa pesquisa, foram explorar as obras de Beauvoir e de Woolf como ferramentas para desafiar o machismo intelectual e recontar a história da mulher da filosofia, da mulher na filosofia e na literatura, principalmente a partir da perspectiva dessas duas pensadoras. Dos objetivos específicos seriam analisar as obras de Woolf e Beauvoir sobre uma lente crítica, destacar as limitações históricas enfrentadas pelas mulheres na educação e na literatura, de novo a partir dessas duas obras, né? E questionar a construção de gênero, as construções de gênero e contribuir para um diálogo a respeito da igualdade. Sobre o material e métodos, bom, a metodologia que foi utilizada foi revisão bibliográfica, qualitativa, dedutiva e reflexiva das pensadoras e ideias apresentadas no projeto. O método de pesquisa sobre o tema foi a busca de bibliografia de comentadores e artigos relevantes do tema, leitura e análise dos dois textos citados nas duas obras. Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, e Um Teto do Seu, de Virginia Woolf. Sobre os resultados e discussões. Bom, começando por Simone de Beauvoir, e a sua obra que se tornou um clássico, né, O Segundo Sexo. Bom, ela argumenta que a identidade feminina não é algo que é dado pela natureza.
seja, não é uma espécie de essência, algo natural, algo que nasce conosco. Mas sim um construto, é algo que é construído pela sociedade, né? Nunca tem aquela frase dela que é muito famosa, que é repetida, né? Tem muita gente por aí que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ela vai dizer que não existe nada que seja natural na composição do que a mulher, ou da posição que a mulher ocupa na sociedade. Essa frase ela é uma frase central no pensamento de Beauvoir, e ela faz entender que a feminilidade ela é moldada por uma série de expectativas sociais, de imposições sociais, culturais e econômicas. Então, não é exatamente algo que possa ser escolhido, ou algo com o qual as mulheres poderiam escolher se identificar, ou algo do tipo. Bom, um outro conceito bem importante, né, nessa obra dela é o conceito de outro. Para ela, nessa sociedade que é patriarcal, o homem ele ocupa um lugar de sujeito universal. E o homem, sendo esse sujeito universal, faz com que a mulher ela tenha que ocupar um espaço de outro, ou seja, a mulher ela é definida a partir e em função do homem. Então, as mulheres, desse modo, as mulheres são tratadas como objetos, ou seja, não tem autonomia nenhuma. Um outro conceito também que ela trabalha, que é bem importante, é o conceito de má fé. E ela vai dizer que a má fé, ela é uma espécie de auto-engano, que é quando as mulheres aceitam passivamente esse papel de subordinado aos homens, né, de um outro, aquele que é subjugado, elas estão em má fé, porque desse modo, aceitar essa posição é renunciar à sua liberdade, então, é renunciar a ser um sujeito autônomo. Isso é extremamente importante para ela, para essa autora. A liberdade é muito importante, né? Inclusive é o ponto central para a emancipação feminina, né? Só que em uma sociedade patriarcal, liberdade ela é negada, né? As mulheres são condicionadas a viver de acordo com papéis que elas não escolheram, né? Então, é por isso que a liberdade é tão importante, né? Liberdade e autenticidade é tão importante na filosofia das Simone de Beauvoir. Agora falando sobre a Virginia Woolf, nessa obra Um Teto Todo Seu, ela vai explorar a opressão das mulheres a partir de uma perspectiva de exclusão intelectual e criativa. Ela vai até fazer uma metáfora de espelho que, que os homens usam para poder se projetar, uma forma de espelhar a sua superioridade a partir das mulheres, sabe? Para ela, essa construção de inferioridade feminina, ela não é natural, ela é social também. Então, é onde as duas pensadoras convergem, né, no seu pensamento. Então, nessa obra, ela vai falar que a mulher precisa de uma independência, para garantir a sua liberdade, a mulher precisa de a sua independência financeira, que possibilite ela ter um espaço, que, como o título da obra, um teto todo seu, para que ela possa pensar, escrever, criar, e que sem esse espaço, as mulheres não têm como desenvolver o seu potencial, né? Bom, para finalizar agora, tanto a Beauvoir quanto a Woolf, elas mostram para a gente que a opressão das mulheres é uma construção histórica, cultural, e se manifesta de diferentes formas, tá? Seja negando a liberdade existencial, como diz a Simone de Beauvoir, ou na falta de um espaço para criação intelectual, como fala Woolf. Então, a minha pesquisa busca relacionar essas duas abordagens e refletir sobre a possibilidade de superação dessa condição oprimida, sabe? Então, resgatar o pensamento da Beauvoir e da Woolf, a gente vê que a luta pela emancipação feminina passa tanto pela conquista da liberdade existencial quanto pela criação de espaços de autonomia e de expressão. Então, essa análise ajuda a gente a
entender os desafios atuais e também oferece pistas sobre como promover a igualdade de gênero e justiça social no momento atual. Eu gostaria de agradecer a minha orientadora pelo suporte, né, e a orientação ao longo do projeto, e a minha gratidão à UniOeste e à Fundação Araucária pela oportunidade de pesquisa.